Amém, igreja? Vamos estar orando pelo eleitor. Fica a tua mão para aqui para frente. Juntamente vamos estar orando. Pai, diante de ti está o teu servo amado, Pai, que saiu lá de longe, Pai, para estar aqui em Juiz de Fora com alguma agenda. Pai, que o Senhor possa continuar honrando o teu filho, Pai. Que o Senhor possa continuar usando ele aonde ele colocar a planta do pé dele, Pai. Que o Senhor possa ser com ele. Em nome do Senhor Jesus eu lhe peço, Pai. Que o Senhor possa usar ele poderosamente. Pai, que o Senhor possa usar ele com ousadia, com poder, virtude, milagre, cura e libertação. Pai, que o Senhor possa usar ele conforme o teu querer, em o nome do Senhor Jesus. E a igreja diga amém. Vamos receber o missionário Anderson essa noite, dando glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. E a palma louva ao Senhor. Glória. Queridos, eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aproveitando que estamos de pé, você que quiser, você que pode, abra sua Bíblia juntamente comigo, o texto que vamos tomar por base, no livro de 2 Reis, capítulo é o 4, e o verso é o verso de número 4 também, uma mensagem muito conhecida, muito familiar, que o Senhor colocou em meu coração nessa noite. Enquanto os irmãos localizam o texto que está no livro de 2 Reis, capítulo 4, e o versículo 4, eu quero fazer apreço, prestar honra à vida do pastor Wanderson. Isso, e o pastor também Wendel, estão aqui, na pessoa deles, todos os demais obreiros, membros e visitantes. Que Deus em Cristo Jesus venha abençoar as nossas vidas. Queridos, quem encontrou, diga amém. Ai, vamos orar então. Está escrito assim o subtítulo da mensagem: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Versículo 4, que vamos tomar por base. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Pode se assentar, pode ficar à vontade nessa noite. Eu prometo ser muito rápido, muito simples e muito objetivo nessa noite. Queridos, esse texto que eu e você fizemos menção é uma mensagem muito conhecida, e algumas partes desse texto me chamou muito a atenção, e eu quero compartilhar com você. A Bíblia vai dizer que havia uma mulher que era viúva. Eu e você, sendo inteligentes, entendemos então que se ela era viúva, ela havia perdido o seu marido. E o tempo difícil na vida de alguém é o tempo da perca. O tempo difícil na vida de alguém é o tempo do luto. Porque ninguém está preparado para perder quem ama. Ninguém está preparado para enterrar alguém que é sangue do sangue, que é sobrenome do sobrenome. Mas a Bíblia vai dizer que o cenário na vida dessa mulher é de dor e de perda. Mesmo essa mulher enfrentando o pior momento da vida dela, já não bastava a dor do luto, a dor da perca, os credores estavam querendo tirar daquela mulher aquilo que ela tinha de mais valor, que não era carro, não era casa, não era riqueza, mas era quem foi gerado dentro do ventre dela. O tempo na vida daquela mulher era de vergonha, porque lendo a Bíblia eu entendi algo, que todos nós, um momento ou outro da nossa vida, vamos enfrentar um tempo. Sabe qual é o tempo? O tempo do nada. O tempo do nada é onde nada dá certo. O tempo do nada é onde muitas vezes você faz tudo certo, mas mesmo assim dá errado. Pregador, me prova na Bíblia. A Bíblia vai dizer que Deus olha do alto dos céus, mostra que Deus olha do alto dos céus e entrega um sonho para José. Em outras palavras, Deus fala assim: José, você vai ser governador. Mas a Bíblia vai dizer que as coisas já não estavam fáceis para José, mas tudo começa a piorar depois que José recebe a palavra e a promessa. E quantas vezes é assim na minha e na tua vida? Quantas vezes é assim na minha e na sua vida? A nossa vida já não está aquelas coisas, mas a gente começa a colocar a mão no arado, começa a vir à igreja, começa a descer em jejum e oração, e parece que tudo começa a piorar. A Bíblia diz que os irmãos de José
já não gostavam de José. Mas quando José conta o sonho, o texto vai dizer que passaram a odiá-lo ainda mais. Eu falei, Deus, mas que negócio é esse? Se já não gostavam de José, por que passaram a odiá-lo ainda mais quando José contou o sonho? Sabe o que Deus falou para mim? Deus falou assim, Anderson, é porque gente que sonha incomoda quem não tem capacidade. Você já parou para pensar que tem gente que não faz nada para Jesus, mas quando vê eu e você fazendo, começa a se levantar. Pai. E eu vou te provar na Bíblia, aí. A Bíblia vai dizer que Jesus estava passando na beira do caminho e tinha um cego chamado Bartimeu. A Bíblia diz que Bartimeu começa a clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a multidão, as pessoas que estavam com Jesus, tentaram calar Bartimeu. Olha que interessante, quem estava com Jesus, tentou calar Bartimeu. Quem estava do lado de Jesus, em vez de olhar e se alegrar com o milagre que Bartimeu iria receber, tentaram se levantar. Sabe por quê? Porque muitas vezes nem todo mundo que confessa a fé que eu e você confessamos está querendo ver o nosso milagre. Mas a Bíblia vai dizer, olha que forte isso aqui. A Bíblia vai dizer, a Bíblia não mostra as pessoas que estavam com Jesus pedindo milagre. Mas bastou Bartimeu começar a pedir e começaram a se levantar. Porque tem gente que assim ele não faz e não quer ver você fazendo. Por que as pessoas que estavam com Jesus não pediram milagre? Por que tiveram que ver Bartimeu pedir para começar a se levantar? Então assim foi com José. A Bíblia não mostra os irmãos de José sonhando, mas mostra que José sonhou. Mas por que os irmãos de José não tiveram um sonho vindo de Deus? Simples, porque em vez dos irmãos de José se preocupar em viver os sonhos que Deus tinha para eles, ficou se preocupando com o sonho do irmão. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém, pode se levantar Benjamim, pode se levantar quem for, maior é o Deus de Israel na vida de José. Deixa eu voltar para o texto. A Bíblia diz que aquela mulher enfrentando um momento de luto, de dor e de vergonha, mesmo assim aquela mulher ela vai até o profeta Eliseu. Eu falei, Deus, mas que negócio é esse? A mulher está enfrentando o tempo da vergonha na área financeira, o tempo da perda, o tempo de humilhação, e essa mulher ainda está de pé para buscar Deus, para ir até o profeta. Eu falei, Deus, de onde essa mulher tirou força? Me explica, Pai. Sabe o que Deus falou para mim? Deus falou assim, Anderson, o marido dela tinha morrido, mas a fé dela ainda estava viva. É Deus olhando para mim e para você nessa noite, dizendo assim, ó, eu conheço as percas do seu passado, eu conheço aquilo que aconteceu no seu passado. Mas era Deus olhando e dizendo assim, ó, viúva, não se preocupa não, maior que as percas do seu passado é aquilo que eu, o Senhor, vou começar a fazer a partir de hoje. Tem muita gente olhando para mim e para você, mas não conhece as nossas percas, não conhece a nossa dor, fica julgando eu e você pelo momento que a gente está vivendo hoje, mas não conhece a nossa história. Você já parou para pensar que nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas nos julgam pela maneira que a gente fala, pela maneira que a gente anda, se veste, mas Deus é diferente. Deus, Ele conhece o nosso andar e o nosso deitar. Queridos, e mais uma coisa me chamou a atenção nessa mensagem que eu quero compartilhar com você. A Bíblia diz que aquela mulher, ela foi até o profeta buscar socorro. Em outras palavras, ela foi até Deus através da vida do profeta. Eu falei, Deus, mas que negócio é esse? Por que ela foi, pastor? Eu perguntei, Deus, por que ela não foi até os parentes dela, até os parentes do marido dela, para buscar ajuda? Porque podemos buscar ajuda nas pessoas, na família. A família foi feita para se ajudar. Mas por que em nenhum momento ela foi até as pessoas? A pregadora, a Bíblia não fala se tinha parente vivo. Isso, não fala. Mas a gente pode tentar entender, tentar imaginar. Eu falei, Deus, por que ela não foi dos parentes dela ou do marido dela buscar socorro? Por que ela foi até o profeta? Sabe o que Deus falou para mim? Deus falou assim, Anderson, sabe por que ela não foi até as pessoas, os parentes dela, e foi até o profeta? Porque quem sabe, se ela fosse até as pessoas até iriam ajudar ela, mas quem sabe depois ia ficar jogando a cara aquilo que fez. Porque tem gente que é assim, ele até te ajuda, mas depois fica dizendo assim, ó, não passou fome porque eu enviei cesta básica, se está trabalhando lá foi porque eu indiquei. Mas Deus é diferente, Deus ele não joga nada na minha, na
tua cara, ele só lembra aquilo que ele já fez. Então eu entendo algo. Então eu entendo que tem gente que vai poder nos ajudar, vai ver a nossa dor, vai ter condição de nos ajudar, mas Deus não vai permitir que nos ajude. Pelo contrário, Deus vai levantar pessoas anônimas para colocar do nosso lado. A Bíblia vai dizer que tinha um paralítico que era carregado por 4 amigos. Mas quando aquele paralítico recebe um milagre, a Bíblia mostra que Jesus manda ele pegar a cama, colocar nas costas e ir para a casa dele. Quem que estava na casa dele? A família. Quem que carregava ele? Os amigos. A família dele não acreditava no milagre dele. A família dele que deveria estar carregando ele não acreditava. Mas Deus levantou 4 para dizer assim, ó, se for preciso eu levanto até quem você não conhece, quem não é sangue do teu sangue, mas você vai chegar até o teu milagre. A Bíblia diz que deixa eu acelerar aqui que a mensagem é longa. A Bíblia diz que aquela mulher chega até o profeta, conta a história, diz assim: profeta, você sabe que o meu marido era um homem temente, mas a coisa está difícil, estão querendo levar meus 2 filhos. Aquela mulher, ela desabafou para o profeta, e o profeta fez uma pergunta. O profeta olha para ela e diz assim, ó, diz o que é que você tem em casa. Isso aqui mexeu comigo. A Bíblia diz que aquela mulher, ela olha e diz assim, ó, a tua serva não tem nada. Aí o texto coloca uma vírgula e ela lembra, a não ser um pouquinho ou um vaso de azeite, depende da tradução. Eu falei, Deus, que negócio é esse? Se aquela mulher tinha azeite, era um pouquinho, mas tinha, por que que ela falou que ela não tinha nada? Sabe o que Deus falou para mim? Deus falou assim, Anderson, sabe por que que ela falou que ela não tinha nada mesmo tendo? Porque aquilo que ela tinha era muito pouco e não poderia suprir a sua necessidade. Só que eu, o Senhor, supri a sua necessidade usando o pouco que ela tinha. É Deus olhando e dizendo assim, ó, aquilo que vai mudar a tua história eu já coloquei dentro de você. Aquilo que vai mudar a tua família, aquilo que vai mudar o teu cenário, o Senhor já colocou dentro de você. Sabe por que que ela falou que ela não tinha nada? Porque esse é o nosso problema no geral. Muitas vezes a gente esquece de valorizar aquilo que é pouco. Se ela tivesse muito, ela ia dizer assim, ó, eu tenho bastante. Mas ela falou, não tenho nada. Mas era o profeta olhando para ela e dizendo assim, ó, mulher, quem é fiel no pouco, sobre o muito, o Senhor colocará. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que está igual aquela viúva, dizendo assim, Deus, eu tenho pouca força, eu tenho pouca fé, eu tenho pouca esperança, mas é o céu olhando e dizendo, é isso mesmo que vai gerar um milagre na sua vida. Porque lendo a Bíblia, eu entendi algo, que o pouco com Deus pode se tornar em muito, já o muito sem Deus pode se tornar em nada. A Bíblia vai dizer que Davi estava no campo, invisível diante dos homens, mas o céu estava contemplando. Enquanto Saul estava lá no palácio, pelos homens sendo aplaudido, mas o céu estava olhando e dizendo assim, ei rapaz, não tem me agradado mais. Sabe o que eu entendo com isso? Eu prefiro ser um anônimo na terra, mas conhecido no céu, do que um desconhecido no céu e conhecido na terra. A Bíblia diz que aquela mulher agora ela ouve a instrução do profeta e ela pega agora vaso emprestado com os vizinhos dela, muitos a Bíblia vai dizer com os vizinhos. Eu fiz mais uma pergunta para Deus, falei, Deus, por que pegar vaso emprestado já não era mais fácil pegar azeite logo, pedir emprestado azeite para os vizinhos? Por que pegar vasos vazios emprestados? Sabe o que Deus falou para mim? Deus falou assim, Anderson, era para ela ir atrás daquilo que é natural, que é os vasos, que o sobrenatural, que é o azeite, e o Senhor me responsabiliza. É Deus olhando e dizendo assim, ó, só faz a tua parte, só faz aquilo que é possível, que aquilo que é impossível, o Deus de Israel se responsabiliza em fazer pela tua vida. Eu não sei qual é o impossível que você vem buscar nessa noite, mas Papai do Céu falou no meu coração assim, Anderson, diga para alguém que está chegando o tempo do cenário ser mudado aí. Diga que está chegando o tempo da multiplicação de Deus chegar. A Bíblia diz que aquela mulher, ela faz isso.
ela pega muitos vasos emprestados, porque quando Deus quer fazer, Deus não faz pouca coisa. Ela pega muitos vasos emprestados e ela fecha a porta e entra dentro da casa com os filhos dela, pega um pouquinho que ela tem, olha só, um pouquinho que ela tem, coloca nos vasos vazios e o milagre acontece. Eu fiz mais perguntas para Deus. Eu falei: Deus, por que a tua palavra faz questão de dizer e mostrar que era para ela fechar a porta da casa dela? Talvez você vai dizer: pregador, porque porta fechada é intimidade. Também. Só que Deus falou assim: Anderson, porta fechada também significa secreto. Eu falei: Deus, não entendi. Deus falou assim: Anderson, é porque tem experiências que eu vou ter com você no secreto, que eu não vou ter com você em público. Eu falei: Deus, ainda não entendi. Deus falou assim: Anderson, tem experiência que eu vou ter com você no secreto, que eu não vou ter com você em público. Mas quando o Senhor te honrar em público, vai ser por causa das experiências no secreto. Eu falei: Deus, ainda não entendi. Deus falou assim: Anderson, lembra de Davi? Davi estava no campo, matando o urso, matando o leão. Não tinha ninguém vendo, secreto. Mas quando Davi derruba o gigante Golias, tinha uma multidão assistindo. É Deus olhando e dizendo assim: ó, tem gente que vai ficar de queixo caído, de boca aberta, quando vê Deus te honrando em público, mas não viram você no secreto, olhando e dizendo: Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou vencer isso? Tem muita gente olhando para mim, para você hoje, vendo um momento bom na minha, na sua vida, vendo Deus nos honrando, mas não viram em você no secreto, olhando e dizendo assim: Deus, eu acho que eu vou parar, eu acho que eu vou desistir, esse negócio não é para mim. Mas é o céu olhando e dizendo: ainda nesse 2025, eu, o Senhor, vou gerar honra em público para alguém que tem se esforçado no secreto. Tem gente que olha para o missionário Anderson hoje sendo honrado, indo por muitos estados, pregando a palavra, voando de avião, é honra em público, mas não viram o missionário Anderson morando na casa dos outros de favor, passando fome, rejeitado pela família. Tem muita gente que olha para você hoje, mas não conhece a tua história. Assim era a vida daquela mulher. Olhavam para ela, mas não conheciam o momento que ela estava enfrentando. O tempo na vida daquela mulher era dificílimo, mas mesmo assim Deus estava com ela. E quem sabe, eu imagino, porque o pregador está sempre imaginando, né, que os vizinhos dela, as pessoas que viam a luta dela, estavam olhando para ela, pastor, dizendo assim: ó, só pode que está passando esse tempo difícil porque está em pecado, só pode que está passando esse tempo difícil que está no erro. Sabe por quê? Porque tem gente que é assim, acha que toda luta na minha, na sua vida é por causa de pecado, é desobediência. Só que lendo a Bíblia eu entendi algo. Daniel, ele foi fiel a Deus, mas mesmo assim foi para dentro da cova. José se desviou do mal, fugiu do mal, e mesmo assim foi para na prisão. Sabe por quê? Porque nem toda prova é uma consequência de um erro meu ou seu. Mas muitas vezes a prova na minha, na sua vida, é uma estratégia para Deus nos promover. Depois que Daniel saiu da cova, foi promovido, virou príncipe e governou. Depois que José saiu da prisão, virou governador do Egito. Depois que a tempestade passou na vida dos discípulos, eles chegaram do outro lado. Depois que Ezequiel saiu do vale, ele teve experiências para lembrar para a vida dele. É o céu olhando para alguém dizendo assim: esse cenário difícil na sua vida não é para te parar, não é para te envergonhar, mas é apenas para te promover. O tempo na vida daquela mulher era de vergonha, mas eu imagino que quem sabe aquela mulher conhecia uma palavra que diz mais ou menos assim, lá em Isaías, que para o período de vergonha, Deus o Senhor trará dupla honra. Quem sabe aquela mulher acreditava uma palavra que diz mais ou menos assim, ó, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor segundo o seu propósito. Então tudo estava dando errado na vida daquela mulher, mas mesmo assim ela acreditava que a qualquer momento o cenário poderia mudar. Aquela mulher, ela pega agora os vasos emprestados com os vizinhos, entra dentro da casa dela, e a Bíblia vai mostrar que agora o milagre, o impossível acontece na vida dela. Mas sabe por que o milagre aconteceu na vida dela? Porque ela não tardou em ir até o profeta. Porque o segredo para receber o milagre é ter sabedoria e discernimento para ir atrás daquele que pode resolver.
A Bíblia diz que havia uma mulher, e aqui eu encerro, havia uma mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Olha que forte esse mistério aqui. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue estava sofrendo há 12 anos. Mas olha que interessante. A Bíblia diz que Jairo chegou em Jesus primeiro, e a mulher do fluxo de sangue chegou depois. Só que isso mexeu comigo. Eu falei, Deus, mas Jairo chegou primeiro e recebeu o milagre depois. A mulher do fluxo de sangue chegou depois e recebeu o milagre primeiro. Que negócio é esse? Deus falou assim, Anderson, é porque o milagre eu não entrego por ordem de chegada. O milagre eu entrego conforme a fé da pessoa. Sabe qual é a diferença de Jairo? Aleluia. A diferença de Jairo para a mulher do fluxo de sangue? A mulher do fluxo de sangue disse assim, ó, se eu somente tocar já vou ser curado. Jairo olhou e disse assim, ó, se ele ia até a minha casa. Então a fé daquela mulher já estava ativada. Esse é o ponto positivo dessa mulher. Só que ela tem um ponto negativo também. Sabe qual é? A Bíblia diz que a enfermidade chegou na vida daquela mulher, mas ela foi primeiro no médico. E Jairo foi o contrário. Jairo não quis nem saber de médico, Jairo foi em Jesus. Então a prova chegou na mulher do fluxo de sangue, e ela foi até o médico e depois em Jesus. Já Jairo foi em Jesus e não quis nem saber de médico. Porque Jairo sabia que o médico dos médicos era aquele que se chamava por Jesus. Você já parou para pensar que a gente prega milagre, fala em milagre, mas muitas vezes a gente faz igual a mulher do fluxo de sangue. Chega uma enfermidade na nossa vida, pastor, ao invés da gente orar, que tem coisa que é para Deus, a gente olha e diz assim, ó, acho que eu vou ter que ir no médico, acho que eu vou ter que comprar um remédio. Assim foi a vida dessa mulher. A Bíblia vai dizer que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. Então quer dizer que ela tinha dinheiro. Olha que interessante. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com os médicos e não recebeu o milagre. Já quando ela chega em Jesus, ela recebe um milagre de graça. Porque ela foi na direção certa. A Bíblia diz que aquela mulher agora ela recebe um milagre. Porque Jesus ele é especialista em milagre. Se tem uma coisa que Jesus é especialista em mudar cenário. Sabe qual foi o primeiro milagre que está escrito na Bíblia que Jesus fez? Foi num casamento. Porque casamento e família é projeto de Deus. Por que Deus estava fazendo um milagre na vida dessa viúva? Não era somente para tirar ela da vergonha, mas é porque o adversário queria tirar dela os 2 filhos. O adversário queria tocar na família dela. Mas era o céu olhando e dizendo assim, ó viúva, se for preciso eu faço o impossível, mas a tua família não vai ser tocada pelo adversário. Se for preciso eu faço o impossível, mas a tua casa e a tua família será guardada pelo Senhor. Alabassúria calabaio, aramanto labaixo canabassúria nevácia. Quem sabe o adversário está lutando contra a tua casa, está tentando te envergonhar, está se levantando contra os teus, mas é papai do céu olhando e dizendo, não se preocupa não, eu estou entrando nesse negócio aí, mas se for preciso, eu desengano pessoas, mas você viverá um tempo de testemunho. Um dia Deus falou assim para mim, Deus falou, Anderson, tem coisa que eu vou fazer na tua vida, não é porque eu te amo, não que eu não te amo. Eu falei, Deus, o negócio é esse. E Deus falou, Anderson, tem coisa que eu vou fazer na sua vida, não é porque eu te amo, não é porque tem uma promessa na sua vida. Eu falei, Deus, por que o Senhor vai fazer então? Deus falou assim, Anderson, lembra de Ezequiel 37, lá na parte final, versículo 25, se não me engano, de Ezequiel. A Bíblia vai dizer que Deus fala assim para Ezequiel, manda Ezequiel profetizar, e Deus fala assim através do livro de Ezequiel, então saberei que eu disse e fiz, então saberão que eu sou o Senhor. Tem coisa que Deus vai fazer na nossa vida para pessoas que estão do nosso lado entender que o Deus que eu e você servimos não é um Deus qualquer, não é um Deus de papel, não é um Deus de madeira, mas é um Deus que quando promete algo na minha, na sua vida, Ele se responsabiliza em cuidar e zelar e fazer. Então tem coisa que Deus vai fazer na nossa vida, porque Ele se responsabiliza pela palavra. Porque Ele não volta atrás na sua palavra. Deus Ele não muda a promessa. Muitas vezes é a gente que não acredita na promessa e muda.
A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus, tem gente, nada contra, cada um tem o seu pensamento, mas tem gente que crê na predestinação, ou seja, que tem as pessoas que já foram escolhidas para ser salvas e as pessoas foram escolhidas para ser condenadas. Tem gente que crê nisso, mas eu creio que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu creio que a vontade de Deus é que todos nós não venhamos se perder, que todos nós venhamos estar na presença de Deus. Só que nessa última hora o adversário ele tem usado muitas estratégias para tentar parar o povo de Deus. Tentado usar distração, bandeja, perseguição. E um dia eu estava lendo a Bíblia e Deus falou: Anderson, sabe qual é uma das maiores estratégias para parar um cristão? Eu falei: Deus, você é a bandeja? Deus falou: Anderson, não é bandeja. Eu falei: Deus, o que é então? Deus falou assim: Anderson, uma das maiores estratégias de Satanás para parar um cristão é através da perseguição. E eu vou te provar na Bíblia. A Bíblia diz que havia um homem chamado Elias, conhecido como profeta do fogo. A Bíblia mostra que alguns dias antes, Elias mata mais de 450 falsos profetas sozinho, faz fogo cair do céu através do poder de Deus, ressuscita um moço. Mas a Bíblia diz que Acabe e Jezabel agora ameaçam Elias e querem matar Elias. Elias agora está sendo perseguido, ele se cansa da perseguição. Elias entra dentro da caverna e Elias chega a ponto de pedir a morte. Falei: Deus, que negócio é esse? Um homem desse tamanho, com intimidade dessa, fazendo coisas extraordinárias, no outro dia pedindo a morte. Deus falou assim: Anderson, é porque a perseguição ela cansa, e o cansaço leva ao desânimo, e o desânimo leva à desistência. Tem muita gente por aí que desanimou, que se cansou, porque não é fácil, porque ninguém está livre de virar as costas para Deus, ninguém está livre de cair. Mas sabe qual é o problema? O problema é que nós vivemos um tempo onde tem muita gente falando de pecado, mas está cheio de pecado escondido. A Bíblia vai dizer que havia uma mulher que foi apanhada no próprio ato de adultério. A lei mandava matar, mas Jesus chegou e perdoou. Aí Jesus olha e diz assim para o povo: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Aí ninguém atirou, sabe por quê? Porque quando Jesus chega, todo mundo é pecador. Quando Jesus chega, o missionário Anderson não é mais santo que ninguém, não. É todo mundo igual. Verdade. E assim, quem sabe, estavam olhando para aquela mulher dizendo assim: só pode estar em desobediência, só pode que não foi fiel no dízimo. Mas não, aquela mulher estava passando uma luta e uma prova, que foi o próprio Deus quem permitiu que ela passasse. Porque Deus falou assim: Anderson, existem dois tipos de vale. Eu falei: Deus, quais são? Deus falou: Anderson, o vale que você se coloca e o vale que eu te coloco. Eu falei: Deus, qual é a diferença? Deus falou: Anderson, o vale que você se coloca, você mesmo tem que sair, mas o vale que eu, o Senhor, te coloco, só eu, o Senhor, posso te tirar. A Bíblia diz que Deus pega Ezequiel e leva Ezequiel para o vale. Então é Deus dizendo assim: Ezequiel, eu, o Senhor, te levei para o vale, e você só vai sair dele depois que você profetizar. Sabe por que tem muito profeta, homem e mulher de Deus por aí no vale? Porque Deus está dizendo assim: ei, está de boca fechada, está levando mensagem para casa, está esquecendo de fazer aquilo que eu fiz. É Deus dizendo para alguém: quer que o vale vá embora? Então começa a fazer aquilo que eu já te dei ordem. Verdade. A Bíblia diz que o milagre aconteceu na vida daquela mulher. E o milagre foi tão grande, que aquela mulher não sabia nem o que fazer agora. Foi um milagre tão grande, que aquela mulher agora tem que ir até o profeta e dizer assim: e agora o que eu faço? Ela conta para o profeta o milagre, e ela diz assim: agora o que eu faço? O profeta falou: agora você vai pagar a tua dívida e vai viver do resto. Observe que até sobrou para aquela mulher, porque já diz a Bíblia que aquilo que Deus tem preparado para a minha e para a sua vida vai além do que aquilo que eu e você pedimos, imaginamos ou pensamos. Um dia dentro de uma garagem, lá no Rio Grande do Sul, uma garagem bem menor que essa igreja que tem umas duas daquela garagem, eu entrei lá para ouvir a palavra de Deus. Eu era alguém que eu ia na igreja só atrás da bênção. Por quê? Porque eu vivia angustiado. Aí eu vi aquela garagem lá e eu falava assim: não, hoje eu vou ter que ir na igreja, porque
Eu vivia tão angustiado que quando eu ia na igreja, eu saía da igreja a semana toda, eu ficava bem. Saía aquela angústia, saía aquela ansiedade. Até que eu comecei a frequentar aquela igreja, não era batizado. E começou a se levantar profeta e dizendo que eu ia ser pregador da palavra, dizendo que o meu nome ia ser soprado nos 4 cantos desse estado, desse país. Eu falava, Deus, só pode que esse profeta aí está entregando mensagem para a pessoa errada. Só pode que ele está errando a profecia. Eu pregar a palavra. Olha o cenário que eu estou vivendo, enfrentando. Só que, queridos, o tempo passou. Me batizei, me tornei obreiro. Deus começou a me usar pela misericórdia. E em 2023, pela misericórdia de Deus, Deus me coloca dentro de um avião e me leva para o primeiro estado pregar a palavra fora do Rio Grande do Sul, estado da Bahia. Estou aqui em Minas Gerais, já estou no 9º ou 8º estado pregando a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Era Deus dizendo assim, Anderson, passa os céus e passa a terra, rapaz, mas aquilo que eu, Senhor, prometi na sua vida, você acreditando ou não, vai acontecer. Porque Ele se responsabiliza com a palavra dele. Eu não acreditava na palavra lançada na minha vida, porque muitas vezes o cenário tenta diminuir a nossa fé. É verdade. Porque é muito fácil acreditar que a gente vai ir quando as coisas estão dando certo. Difícil acreditar que vai acontecer quando tudo está dando errado. É fácil acreditar quando a providência vai vir, quando as coisas estão melhorando e estão favoráveis. Difícil acreditar que a providência vai vir quando você bate na porta e nada da porta se abrir. Aí um dia Deus falou assim, vou te levar dentro do presídio. Eu falei, meu Deus, misericórdia, não deixa eu me desviar, né? Misericórdia. Mas em 2023, pela misericórdia de Deus, Deus me leva dentro do presídio, representando Deus e o Ministério Assembleia de Deus, pregando nos presídios do Rio Grande do Sul. Porque havia uma palavra lançada sobre a minha vida. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, lembra da palavra que eu lancei sobre a sua vida. Lembra da palavra que eu lancei sobre a tua casa. O adversário até tem tentado fazer você esquecer, mas é Papai do céu olhando e dizendo, eu te trouxe aqui nessa noite para dizer que a promessa, a palavra ainda está de pé. Alabaço de canto na mão tolabai. O milagre acontece na vida daquela mulher. E aquela mulher agora ela não perde os seus filhos, porque só quem é mãe e quem é pai sabe. Às vezes as coisas até estão tranquilas para você, mas quando você vê alguém que é sangue do teu sangue, você sofre junto. Lembra de Jairo? As coisas estavam tranquilo para Jairo, irmão. Estava tranquilo para Jairo. Mas a filha dele estava à beira da morte. Então Jairo estava sofrendo também. E tem gente que entrou nessa casa de oração desse jeito, dizendo assim, Deus, quando é que o Senhor vai cumprir a promessa na vida do meu filho, da minha filha? Quando é que o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu, usando tantos profetas diferentes? Mas é o céu olhando para alguém dizendo assim, ó, se for preciso, Deus ele para o tempo ou acelera o tempo, mas aquilo que ele prometeu sobre a tua vida e sobre a tua casa vai acontecer. Só, queridos, tem um tempo que é muito difícil na nossa vida antes da promessa se cumprir. Sabe qual é o tempo? O tempo da espera. O tempo difícil é o tempo da espera. Por que o tempo da espera é difícil, profeta? Explicar. Porque o tempo da espera gera dúvida. Que dúvida? Será que Deus vai fazer? Porque o tempo da espera gera ansiedade. Quando que Deus vai fazer? Porque o tempo da espera gera incerteza. E se Deus não fazer? Não é fácil o tempo da espera. A Bíblia vai mostrar que Ana ela tinha um sonho de ser mãe. Mas já não bastava Ana não gerar. A Bíblia diz que a mulher que estava do lado de Ana, que gerava, ainda humilhava ela. Isso mexeu comigo. Eu falei, Deus, o normal, não é correto ter inveja, mas o normal não era Penina ter inveja de Ana, mas o normal seria Ana ter inveja de Penina, não é? Porque quem gerava era Penina. Como assim alguém que não tem sofre inveja de alguém que tem? Eu falei, Deus, que negócio é esse? Sabe o que Deus falou? Deus falou, Anderson, você ainda não aprendeu, rapaz. É porque as pessoas não têm inveja daquilo que você tem inveja daquilo que você é. Então Penina gerava, mas não aceitava
a maneira que Ana vivia. Tem gente que é assim. Sabe qual é o problema do invejoso? Vou falar. O invejoso é assim, ó. Não basta ele conquistar, ele não quer ver você conquistando. Não basta ele comprar um carro do ano. Parece que só ele pode comprar, você parece que não pode. Parece que a alegria dele não é ter. Parece que a alegria dele é ver você não tendo. Em vez de Penina se alegrar com os filhos que ela tinha, se alegrava com Ana por não ter. Porque tem gente que é assim, aqui eu encerro. Ele até quer te ver bem, mas nunca melhor que ele. E essa frase é bíblica, Deus me provou. A Bíblia vai dizer que havia um homem chamado Daniel e mais outros 2 homens que eram praticamente príncipes, estavam na mesma posição naquela época governando. Só que a Bíblia vai dizer que eles olharam para Daniel e viram Daniel se sobressaindo. Aí eles conversaram entre si e falaram assim: nós precisamos arrumar uma situação para parar esse rapaz aí. Sabe por quê? Porque enquanto Daniel estava no nível deles, estava tudo bem. Mas quando Daniel começou a crescer e ser mais que eles, começaram a se levantar. Porque se tem uma coisa que incomoda as pessoas do nosso lado, é o nosso crescimento. A Bíblia diz que quando Isaac nasce, teve festa, teve comemoração, mas quando Isaac começou a crescer, Ismael começou a se incomodar. O teu crescimento vai incomodar muita gente, só que muita gente ainda vai contemplar o teu crescimento. Mas sabe qual é a estratégia de Satanás? 10 minutos eu encerro. A estratégia de Satanás é matar o projeto enquanto o projeto ainda está pequeno. Observe que quando José conta o sonho, a primeira coisa dos irmãos é: vamos ter que arrumar um jeito de matar o sonho. Por quê? Porque os irmãos sabiam que se não matasse o sonho quando fosse pequeno, depois que o sonho crescesse, ninguém parava mais. Lembra de Moisés? Lembra de Moisés? Foi dada uma ordem para os hebreus de 2 anos ou menos, todos serem mortos. E dentre aqueles hebreus estava Moisés. Quem foi Moisés? O grande libertador do povo de Israel. Era Satanás olhando e dizendo assim: ó, vamos ter que matar Moisés enquanto Moisés é pequeno, porque depois que Moisés crescer, ninguém para ele. Por isso que muitas vezes é assim na minha, na sua vida. A gente começa a cantar, começa a pregar, começa a fazer a vontade de Deus, começa a se levantar pessoas dizendo assim: não prega nada, não canta nada. Por quê? Porque está tentando matar o projeto quando o projeto é pequeno. Porque sabe que depois que você crescer, enraizar na presença de Deus, vem vento, vem tempestade, vem perseguição, vem o que for, mas nada nos tira da presença do Senhor. Até balança, mas não tira da presença de Deus. Até traz medo, traz dúvida, mas não tira da presença de Deus. Alabaço de cantorabão. Se coloque de pé, por gentileza. Quero orar com você. O milagre aconteceu na vida daquela mulher. E o mesmo Jesus que fez o milagre na vida daquela mulher vai fazer na minha e na sua hoje. Tem gente que chegou nessa casa de oração dizendo assim: pregador, mas que ano difícil é o 2025, hein? Que ano difícil tem sido esse 2025, que ano de vergonha, que ano de derrota. Só que o 2025 ainda não encerrou. E Deus falou assim para mim: pregador, diga que ainda nesse 2025 vai ter muita gente vivendo surpresa. Porque muitas vezes, Deus chega para nos impressionar. Quando a gente olha e diz assim: não tem mais jeito, não tem mais esperança. Sabe quanto que Jesus chegou na vida de Lázaro depois de 3 dias dele morto? Sabe quanto que Jesus chegou na vida da filha de Jairo depois que ela já estava morta? Mas a Bíblia vai dizer que ela já estava morta, mas Jesus falou que ela estava dormindo. Que negócio estranho. Sabe por quê? É a Bíblia dizendo, é Jesus dizendo que o meu e o teu milagre não morreu, só está adormecido. Só está adormecido. Então, se está adormecido, basta um estalar de dedos para o milagre acontecer. Tem gente que entrou aqui nessa noite dizendo: pregador, será que o milagre vai acontecer na minha vida? É o céu olhando e dizendo: se prepara. Se prepara para viver aquilo que você tanto busca e tanto espera. Alabaço. Irmã, qual é o seu nome? Márcia. Márcia é o nome da minha tia. Márcia, Deus ele tem vitória para a tua casa e para a tua família, viu? Você é uma mulher de oração. Você é uma mulher que há muitos anos já você busca pela tua casa e pela tua família. E você, dentro do teu coração, você se alegra em Deus por alguns estarem na presença de Deus. Só que tem alguns que ainda não estão. Só que quando Deus fez a promessa para você, Deus fez uma promessa completa. E quando eu olhei para você, Deus falou assim: Anderson, diga para ela começar a contar os dias,
Porque eu vou começar a mudar o cenário de pessoas da casa e da família dela. E eu olhei para você, eu via Deus alcançando alguém com aproximadamente a minha idade, viu? Eu olhei para você, eu vi Deus alcançando alguém com aproximadamente 23, 24 anos de idade, da tua casa, da tua família. E Deus falava assim: Deus, diga que eu, Senhor, vou começar a colocar desejo, vontade da presença de Deus. Mas diga que quem é sangue do sangue dessa mulher aqui vai vir e contemplar o agir de Deus. Eu vejo Deus alcançando a tua casa. Porque tem gente da tua casa que tem um chamado de pregador da palavra. E Deus está dizendo: se prepara para viver um tempo novo sobre a sua vida. Irmã, qual é o seu nome? Ângela. Você é uma irmã que você já chorou muito, viu? Você é uma irmã que Deus conhece a tua história, Deus conhece o teu passado. Quem olha para você hoje não sabe o quão forte você teve que ser para chegar até aqui, viu? Você é uma mulher que você teve que amadurecer cedo. Você é uma mulher que você teve que amadurecer cedo para cuidar de algumas pessoas da tua família, da tua casa, para ajudar pessoas do teu lado. Só que Deus falou assim: Anderson, diga para ela que o Senhor conhece o passado, mas também contempla o presente e o futuro. Deus falou assim: Anderson, diga para ela que está chegando uma honra de Deus sobre a vida dela. Diga para ela que está chegando o tempo de colher aquilo que se plantou. Eu vi a Deus entregando uma providência sobre a tua mão. Porque Deus falava assim: Anderson, diga para ela que o tempo da frustração e do fracasso já ficou para trás, mas o tempo que está chegando é o tempo da colheita, diz o Deus de Israel. Eu via Deus chegando com providência financeira sobre a tua vida, viu? Eu via Deus chegando com honra sobre a sua vida. Você é uma mulher que você já trabalhou muito, viu? Você já se cansou muito. Porque eu olhei para você, eu vi você dentro de casa, eu vi você limpando casa, fazendo faxinas dentro de casas. E Deus falava: já trabalhou muito, já se esforçou muito. Mas diga que eu, o Senhor, estou chegando para trazer providência hoje. Irmã, quando você glorificava a Deus, Deus falava que do tamanho do teu glória é o tamanho da tua vitória. Deus falou muito forte para mim. Deus falou assim: olha, tem alguém que não está dentro dessa igreja, mas o coração dela queria que tivesse. Meu Deus, amém. E Deus falou assim: Deus falou assim: se prepara, porque eu estou agindo no meio dos teus. Muitas vezes o teu coração você fica imaginando quando Deus cumpriu uma promessa sobre a tua família e sobre a tua casa. Porque Deus falou: Anderson, diga para ela que ela vai viver a totalidade da promessa. Diga para ela que quem é sangue do sangue dela está sendo alcançado pela presença do Senhor. Se você pudesse, você ia colocar Deus e a presença de Deus dentro da cabeça de algumas pessoas do teu lado. Mas você não pode. Mas Deus falou: Anderson, diga para ela somente orar, somente buscar, que eu, o Senhor, Deus falou assim: Anderson, eu vou trazer para a presença de Deus quem um dia teve e não está mais. Meu Deus, ali. Eu olhei para você e Deus falou assim: Anderson, eu estou trazendo alguém que um dia teve, alguém que conhece. Deus falou: Anderson, diga que está chegando o tempo de salvação hoje sobre a casa e sobre a família dessa mulher. Eu sinto Deus aqui, meu Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Qual o nome da senhora? Rosa. Rosa, Deus ele tem vitória para a sua vida, viu? Aleluia. Deus ele tem vitória para a sua casa. É Deus quem cuida de tudo, viu? Sobre a tua casa e sobre a sua família. Você é alguém que você se preocupa muito com quem é sangue do teu sangue. Você é alguém que você quer ver bem quem você é, irmão. E Deus falou assim: Anderson, diga para ela descansar o coração dela, que eu estou cuidando da casa, que eu estou cuidando de tudo. Eu não sei se você já é avó, mas quando eu olhei para você eu vi a criança. E Deus falava assim: Anderson, diga para ela que eu, Senhor, estou chegando para cumprir promessas sobre a casa e sobre a família. Diga para ela que eu sei que muitas vezes ela queria estar mais perto de algumas pessoas, mas não dá. Só que Deus falou: Anderson, eu sou um Deus de perto, eu sou um Deus de longe. Diga para ela, Deus falou assim: Anderson, diga para ela que eu visito quem muitas vezes ela não consegue visitar. Eu vi a Deus alcançando pessoas que não são próximas a você geograficamente, mas Deus ele contempla, Deus ele protege a tua casa e a tua família, mandou dizer o Senhor. Eu vi o Senhor indo quilômetros, viu? Mais de 100 quilômetros, mas visitando quem é sangue do teu sangue. Nessa noite, diz o Deus de Israel. Eu quero orar por você nessa noite. As horas já se foram. As horas já se foram. Aquela irmã, você que veio com nós, esposa do pastor, qual o seu nome mesmo?
Tainara, eu olhei para você e vi um negócio diferente, viu? Pastora Tainara, eu olhei para você e vi você segurando uma menina no teu colo. Falei, Deus, que negócio é esse? Meu Deus. Deus falou assim, Anderson, diga que algo novo está sendo gerado. Diga que algo novo está acontecendo aí, viu? Eu não sei se você tem o sonho de ser mãe de bem, não sei. Mas se nós levar esse sonho para o lado espiritual, tem outro significado. Por quê? Porque antes da criança nascer, ela é gerada. E depois que ela é gerada, ela nasce. Então, sonhar com gravidez, ver criança no colo de alguém, nem sempre quer dizer que a pessoa vai gerar. Mas normalmente, quando a gente sonha com criança ou vê gravidez, é Deus dizendo assim, ó, tem algo novo nascendo. Tem algo novo sendo gerado. E eu declaro sobre a sua vida, viu? Que o Deus de Israel está chegando com novidade, está chegando com algo novo sobre a sua vida e sobre a sua família em nome de Jesus. Queridos, eu quero orar com você nessa noite, que as horas já se foram e a minha voz está... Alabaço de canto. Deus falou assim para mim, Anderson, estou indo dentro da justiça pelejar por alguém hoje, viu? Deus falou assim, Anderson, tem causa ganha dentro do INSS. Alabaço. Tem causa ganha, mas os papéis não se movimentam de jeito nenhum. Só que Deus falou assim, diga que eu, Senhor advogado, que entro na peleja para pelejar. Estou pelejando hoje. E guarda isso que eu estou falando, até o dia 25 de dezembro, Deus está chegando com um presente de Natal para alguém. Eu vejo o papel se movimentando. Eu vejo, meu Deus, eu vi alguém que fez um propósito com Deus, para Deus ir dentro da justiça. E Deus falava assim, olha, diga que eu recebi o propósito de alguém há um tempo atrás. E diga que eu estou destravando aquilo que estava travado. Vamos orar, querido, que as horas já se foram. Se eu passar muito, o Anderson não vem mais aqui. Varão, um chamado, viu? Um chamado sobre a sua vida muito grande. Há uma sede de Deus dentro do teu coração, viu? Há uma sede de evangelismo dentro do teu coração, viu? Se você pudesse, você tirava Deus dentro de você e colocava de pessoas do seu lado, viu? A dor sua é quando você vê alguém sofrendo. E Deus falava, diga para ele que eu tenho me agradado da sinceridade do coração dele. Diga para ele que eu tenho me agradado da maneira que ele tem se esforçado. Muitas vezes não entendendo o chamado, às vezes com algumas dúvidas dentro do coração, mas sempre olhando para Deus e dizendo assim, Deus, eu sei que eu vou viver. Eu sei que eu vou viver. Você está aqui porque um dia teve uma mulher que orou muito por você, viu? Você está aqui porque teve alguém que ensinou você o caminho que deve andar. E Deus falou assim, Anderson, diga para ele que a promessa não é de hoje. A promessa é de mais de 17, 18 anos atrás. Só que Deus falou assim, Anderson, diga que eu estou chegando nesse negócio aí para cumprir promessa. Varão, Deus tem vitória para a tua vida, viu? Deus tem vitória para a tua casa, para a tua família. Viu? Quando você levantou a mão, Deus falou assim, diga que eu estou colocando na mão dele aquilo que é dele por direito. Diga que aquilo que estava travado, estou destravando hoje. Deus, ele tem contemplado a tua oração da madrugada, homem. Intercedendo por essa igreja, intercedendo pelo povo. E Deus falou, Anderson, diga para ele que eu estou chegando nesse negócio aí. Viu? Eu vi o teu celular tocando, vi a notícia boa chegando, eu vi a palavra providência. Diz o Deus de Israel. Vamos orar, querido, que a minha voz já foi. Deus, aqui estamos diante do Senhor, diante da tua face. Eu não conheço a vida do teu povo que aqui está, mas o Senhor conhece. Deus, tem gente que chegou nessa casa de oração cansada, desacreditado. Quem sabe, Pai, mas não entendendo nada do momento que está vivendo. Mas em nome do Deus de Israel, eu declaro que toda obra preparada, Pai, contra a vida dessa igreja não irá prosperar. Pai, que toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, de encantamento, que todo laço, que tudo aquilo que tem tentado parar, frustrar a tua igreja venha a ser cancelada. Mas eu declaro que ainda nesse 2025 nós viveremos o melhor de Deus, e o tempo de testemunho vai ser contado. É isso que eu creio, declaro e profetizo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória. Queridos, eu quero fazer um convite. Não sei se todos já aceitaram Jesus. Eu não sei se tem alguém que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Se tiver alguém que quiser aceitar ou se reconciliar, passe aqui, estaremos orando por você. Mas se não tem ninguém, eu passo o microfone
para quem é de direito, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Pode ser mais forte que é para Jesus. É difícil falar. Espírito de Deus, Santo de Israel, eu sou. A minha oração da madrugada hoje, eu falei: Deus, por que tu me escolheu? Por que tu me tirou da cidade do Rio de Janeiro, da cidade de Nova Iguaçu, e trouxe para cá? Aí Deus me fez lembrar de Moisés. E essa semana eu preguei a respeito de Moisés. Êxodo capítulo 32. Enquanto Moisés estava no monte missionário, buscando a presença de Deus, o povo não teve paciência de esperar o profeta descer, o líder descer, com a resposta de Deus. E quando ele desce, e antes dele descer, Deus fala com ele: Moisés, desce depressa, porque o teu povo está se corrompendo. O teu povo está buscando outros deuses. Ser líder não é fácil. Ser um pastor de igreja não é fácil. Estar na frente de uma obra não é fácil. Muitos acham que o pastor não se cansa, que o pastor não sofre, que o pastor não fica doente. E ontem eu visitando o pastor Austin, eu pude contemplar algo, missionário. Porque é quando alguém está no leito, cheio de aparelhos, cheio de traquitanes, impossibilitado de fazer algo, aí é que nós percebemos que enquanto uns querem fazer, mas não pode, mas enquanto outros têm condição de fazer, não querem. A palavra de Deus fala que o profeta na sua casa, ele não tem. Aí por isso Deus traz um de fora, porque ele é Deus. Às vezes o pastor ainda prega, que fala, a pessoa sai batendo o pé, sai fazendo birra: não vou voltar mais na igreja, eu vou sair da igreja. Aí quando Deus traz um de fora, a pessoa sapateia, glorifica: Deus está falando. Mas Deus já falou há muito tempo. Deus. Eu glorifico ao Senhor, porque nesta manhã, nesta madrugada, eu pedi ao Senhor: Senhor, me dá uma resposta. Fala comigo. Eu preciso de uma resposta. Às vezes parece que a nossa oração não está passando nem do teto. É verdade. Mas aí Deus veio com a resposta. Também tem resposta hoje. Troca, inverte de papel comigo, se coloca no meu lugar um dia, para você ver o que é ser um pastor de ovelhas. E eu ali conversando com o pastor Austin, aprendi muita coisa do que é ser líder.
Um líder, um verdadeiro pastor, é aquele que se sacrifica pelas suas ovelhas. Minha esposa está aqui de prova. Ontem eu fui no cemitério nem almoçar. Eu não tinha almoçado. Eu fui direto no cemitério. Consolar, dar um apoio para a nossa irmã que perdeu a sua mãe e que fazia parte desse ministério. Mas sabe o que Deus falou comigo, missionário? Não se preocupa com ela não, porque ela está guardada. Aleluia. Mas se preocupa com a minha igreja. Deus. Porque tem gente que está dentro da igreja, está com o pé dentro e o outro quase escorregando para fora. Ela está guardada. Deus falou comigo. Ela está guardada. Porque ela combateu o bom combate, encerrou a carreira. E ela guardou a fé. Porque ela tinha convicção da salvação dela. Amém? Eu amo a cada um de vocês, irmãos. Nas minhas orações, eu não deixo de mencionar nenhum de vocês. Que Deus possa fazer algo sobrenatural na vida de vocês. Missionário, ontem, eu falando a respeito deste culto que aconteceu hoje, e eu mostrei a sua foto no cartaz. E alguém, uma mulher de Deus, ela disse para mim: olha, tem palavra, é usado, Deus usa. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua igreja, mas ele é sofrido. Ele é sofrido. Eu vejo através da foto e através desse tratante. Ele carrega consigo marcas que é só ele e Deus. Ela nunca viu, nunca te viu. Eu só mostrei a foto no cartaz. E ela disse: você vai ver o que Deus vai fazer na sua igreja. Mas da mesma forma que ele está indo lá para levar, ele também vai receber. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé para a gente fazer uma oração para o missionário. Porque não é fácil, está longe de casa, está longe da família, abdicar de muitas coisas para fazer a obra de Deus, irmãos. Pega essa lição, pega essa visão, irmãos. Isso é fazer a obra, abdicar, renunciar. Foi falado aqui 3 palavras: aceitar. Aceitar o que? Aceitar o seu chamado. Renunciar. Renunciar o que? O seu querer e a tua vontade. Porque quando você põe a mão no arado, não é mais você, é ele. E se posicionar para aquilo que ele quer fazer através de você, da sua vida. Estenda as mãos para cá. Pai, toma a vida, Pai querido, do teu filho missionário Anderson, Pai, que está longe da sua casa, está longe da sua família, longe da sua parentela, Pai, mas está cumprindo aquilo que o Senhor determinou para ele, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, eu sei, meu Deus, e o Senhor me faz contemplar, ó Pai querido, quantas palavras de maldição foi lançado contra a vida dele, ó Pai. Quantas palavras de frustração, ó Pai querido, foi lançado para tentar, ó Pai querido, parar e diminuir o ministério do teu filho, ó Pai. Pai, mas é o Senhor que o escolheu em meio à multidão, ó Pai querido. Foi o Senhor que o separou, ó Pai querido, para uma grande obra, Pai querido. Pai, então continua usando o ônibus aonde quer que ele for e aonde quer que ele andar, ó Pai querido. E aquilo que ele tem pedido ao Senhor, ó Pai querido, Pai, o Senhor está preparando. O Senhor está preparando, ó Pai querido. Pai,
Toma ele nas tuas mãos. Visita a família, visita a parentela, Pai querido. Cuida deles lá. Enquanto ele está fazendo para o Senhor, o Senhor está cuidando deles lá. Então toma ele nas tuas mãos e abençoa em nome de Jesus. Amém, meu amado? Deus te abençoa em nome de Jesus. É um prazer. Que não fique só nessa vez, não. Quando o Senhor retornar em Juiz de Fora, Minas Gerais, com certeza vamos estar fazendo um convite novamente. Quem gostou do missionário antes? Quem quer ele volta? Glória a Deus. Vamos terminar, tá? Em nome de Jesus.